Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Lucas Evangelista. Quem foi São Lucas? Bom, Lucas aparece na história da Igreja como sendo o grande companheiro de São Paulo. Nós vemos na primeira leitura de hoje, é São Paulo que diz na segunda carta a Timóteo que só Lucas ficou comigo. E, de fato, Lucas esteve com São Paulo em suas viagens. Segundo a tradição, quem escreveu os Atos dos Apóstolos foi exatamente São Lucas, o autor do terceiro Evangelho. E é interessante nós notarmos que, a um certo ponto dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, que antes estava narrando, falando a respeito de Pentecostes, de São Pedro, dos primeiros mártires cristãos, da conversão de São Paulo, etc., lá pelas tantas, na segunda viagem apostólica de São Paulo, os Atos Apóstolos começam a narrar as coisas dizendo: nós então fomos. Exatamente nesta viagem em que São Paulo, pela primeira vez, leva o Evangelho até a Europa. A primeira comunidade cristã europeia, segundo os Atos Apóstolos, é a comunidade de Filipos. E Lucas está ali, narrando a chegada do Evangelho à Europa. Pois bem, Lucas, então, segue São Paulo como sendo o seu amigo, seu secretário, seu ajudante. De tal forma que quando nós lemos o Evangelho de São Lucas, nós estamos como que lendo o Evangelho de São Paulo, porque foi com Paulo que Lucas foi verdadeiramente evangelizado e aprendeu o caminho da santidade. No entanto, o Evangelho de Lucas não foi escrito somente tendo São Paulo como fonte. Se nós formos ler o Evangelho da infância, como é narrado por São Lucas, ele tem uma coloração bem diferente do Evangelho da infância, como ele se encontra em São Mateus. São Mateus narra a infância de Jesus a partir do ponto de vista de São José. É como se São Mateus tivesse encontrado testemunhas lá em Nazaré, da família de José, e conta tudo a partir da perspectiva de São José. Já São Lucas conta a infância de Jesus a partir da Virgem Maria. E ele diz várias vezes que Maria guardava estas coisas no seu coração. É por isso que, segundo a tradição, nós pensamos que São Lucas realmente ouviu aquela narrativa dos lábios da própria Santíssima Virgem. No prólogo do seu Evangelho, São Lucas diz isto, que ele fez uma pesquisa para escrever aquele Evangelho e que ele foi diretamente às pessoas que estavam interessadas. Ele está explicando porque é que ele, que não conheceu Jesus pessoalmente, ousou escrever um Evangelho, porque ele foi às fontes. E uma das fontes de São Lucas é a bem-aventurada Virgem Maria. É por isso que, conforme uma antiquíssima tradição, São Lucas é chamado de pintor da Virgem Maria. Existe, espalhado pelo mundo, vários ícones de atribuição lucana, ou seja, ícones que teriam sido, talvez, hipoteticamente, pintados pelo próprio São Lucas, que encontrou a Virgem Maria, foi lá e começou a pintar. Mas, na verdade, o ícone mais precioso que nós temos da Virgem Maria é o Evangelho de São Lucas, que na festa deste evangelista e mártir, nós consigamos alcançar de Deus este amor entranhado pela Virgem Maria, para levarmos o Evangelho como São Lucas soube levar. E assim, nós seremos verdadeiros evangelistas. Que Deus Nosso Senhor nos mostre que assim que o mundo foi iluminado pela Palavra de Deus, quando a Virgem Maria disse sim ao anjo, eis aqui a serva do Senhor, o mundo poderá somente ser iluminado pela Palavra de Deus e continuar sendo se nós também, como a Virgem Maria, dissermos sim ao anjo, que ela interceda por nós. E São Lucas seja o nosso
pedagogo para encontrarmos essa verdade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.